Sejam todos bem-vindos. Você que já está acostumado por aqui, talvez você que está passando aqui pela primeira vez, é uma alegria ter a tua companhia e ter esses minutos que você me permite aqui estar e falar. A gente tem caminhado no Evangelho de Marcos, me permita usar esses minutos próximos para dar continuidade àquilo que nós temos refletido a respeito do Evangelho de Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos. Eu estou no capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao 17. Pensar um pouquinho sobre o Evangelho, nesses minutos que aqui a gente tem. Tem sido uma alegria, um prazer pensar assim e dividir com você. Os líderes judeus, eles estão sempre atrás de Jesus, né? Os líderes judeus. E eles se sentiram ofendidos por Jesus diante da parábola que Jesus contou dos lavradores maus. Depois você dá uma lidinha. Então eles mandaram, que alguns fariseus e que alguns membros do partido de Herodes, os famosos herodianos, fossem falar com Jesus para incriminá-lo. A ideia era essa. Incriminá-lo de alguma forma, tentar pegar Jesus para mostrar que, tá vendo, esse Nazareno aí não é bem aquilo que ele tem demonstrado ser, não. Trabalho sujo, que eles vêm e fazem. Olha, manda essa turma aí dos fariseus que é menos importante e, olha, chama a turma lá do Herodes também. Nessas horas os caras dão as mãos, que coisa incrível. E vão lá falar com Jesus, fazer umas perguntinhas básicas para ele, para saber qual que é a dele. E eles foram. Fariseus menos importantes, alguns dos fariseus lá menos importantes, e outros que são do partido de Herodes, que ficam lá, tudo cabo eleitoral, manja? Essa turma aí que fica colada no poder. E eles chegaram para Jesus e falaram, mestre, de uma forma muito cínica, Chamar de mestre é alguém que você quer derrubar. Sabemos que o Senhor é honesto e não se deixa levar pela opinião dos outros. O Senhor tem uma opinião muito forte. E o Senhor é honesto naquilo que o Senhor pensa e naquilo que o Senhor diz. O Senhor não julga pela aparência. Que interessante, mestre. Mas ensina a verdade. E Jesus só observando a jogada. Sobre como se deve viver, sobre como se deve viver de acordo com Deus. O Senhor é uma pessoa muito exemplar, o Senhor fala verdades, o Senhor traz honestidade nas suas palavras. Pois bem, mestre, o Senhor é contra? Ou o Senhor é a favor em relação à nossa lei, lei dos judeus, lei de Moisés, por pagar impostos ao imperador romano? O Senhor é contra ou o Senhor é a favor? Mestre, nós devemos pagar ou não? E aí Jesus olhando para eles, Eu fico imaginando a cena de Jesus olhando para esses fariseus, olhando para os herodianos, falando, esses caras não tem jeito. Bom, Jesus ele percebeu a malícia deles, E aí ele respondeu, vocês estão querendo me pegar? Vocês estão querendo me incriminar por acaso? Ok, me presta uma moeda, por favor. Alguém tem uma moeda aí? E alguém tinha uma moeda e alguém emprestou a moeda para Jesus. Interessante que Jesus não tirou a moeda do bolso, Isso diz muita coisa. E eles trouxeram uma moeda para Jesus. Ok. Jesus pegou a moeda. Eu não vou colocar uma moeda aqui entre nós, primeiro porque eu não tenho essa moeda.
E a nossa moeda não diz muita coisa, literalmente. E aí Jesus pegou a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão aqui gravados aqui nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Jesus, assim, de uma forma muito clara, disse: então deem ao imperador o que é dele, e deem a Deus o que é de Deus. Está respondido. Eles ficaram admirados, diz Marcos, porque foi uma resposta interessante, né? Ao imperador, que é do imperador, a Deus o que é de Deus. Ele mexeu com os romanos, herodianos, ele mexeu com os fariseus, os judeus, a respeito daquilo que eles estavam cobrando da lei. Você percebe que o reino de Deus, ele não interfere no reino dos homens. Não vem dizer que interfere, não interfere. Mesmo que haja inúmeras discordâncias entre reino de Deus e reino dos homens, é muito interessante que o reino de Deus não interfere no reino dos homens. Porque o reino dos homens não é páreo para o reino de Deus. O que o reino de Deus vai fazer com o reino dos homens? Exceto mostrar os erros, os pecados, a maldade, a malícia, a cobiça, e apenas demonstrar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é. Bom, Jesus, quando ele traz o Sermão da Montanha e até mesmo o Antigo Testamento, baseado na lei de Moisés, o reino dos homens está muito bem distinto em relação ao reino de Deus, e a gente não precisa pensar muito. Assim, a resposta de Jesus em dizer não é correto, digamos que Jesus dissesse, olha, não é correto pagar ao imperador, digamos que Jesus fosse um revolucionário, olha, não é correto pagar ao imperador. Bom, isso ia trazer confusão com os herodianos, com os de Herodes. Ao mesmo tempo dizer que o imposto é correto, não, esse imposto é correto, paguem direitinho, tá certo, a lei de Moisés tem que se convencer e se adequar a isso, nós temos que pagar sim. Os que são da parte dos líderes judeus iriam acusá-lo por estar do lado do imperador. Quer dizer, Jesus não ia agradar nem de um lado nem do outro, percebe? E Jesus sacou a jogada de um e a jogada do outro. E a gente percebe que aqui nessa condição, nessa conversa, nesse momento, Jesus não tem amigos. Jesus aqui não tem amigos. Um de um lado, o outro do outro, e os dois querendo pegar Jesus de um jeito ou de outro. Eles quiseram definir um posicionamento político-religioso de Jesus. Eles quiseram taxar, quiseram identificar Jesus da forma como eles queriam identificar, a fim de dizer a todos, olha, Jesus é assim. Esse a quem vocês estão seguindo, ele pensa assim, assim, assado. Eles diriam assim, olha, esse Jesus está do lado de Roma. Ele é infiel à lei de Moisés. Ou ele é um protestante político. Ele é um anarquista contra Roma. Um religioso radical. Ele está querendo separar as intenções dos líderes judeus em comum acordo com o império. Ele veio para fazer bagunça, não é? Ah, pegamos ele, hein? Não, não pegaram, não. Jesus não é assim. Ele nem abraçou Roma e nem sentou para jantar com os judeus que queriam pegá-lo. A sobriedade de Jesus constrangiu a todos. O que é de César traz confusão, não tem jeito. O que vem de César traz confusão, provoca divisão em relação às opiniões, em relação aos valores de interesse.
Por outro lado, o que é de Deus conduz a todos em uma mão única. César se interessa por si mesmo. Quem é o César? O César é o sujeito que bota a cara dele na moeda. Ele se interessa por si mesmo. E quem se interessa por César, ao mesmo tempo está, de uma forma ou de outra, caminhando com ele. Ao mesmo tempo está, de uma forma ou de outra, colaborando com o seu narcisismo, né? A religião se interessa em manter-se onde ela está. A religião, ela quer se colocar numa posição onde ela é separada de tudo, onde ninguém pode dizer nada contra ela, onde ela sempre tem razão, onde ela sempre o que ela fala está acima dos homens, da verdade e de tudo mais. E Deus? Deus se interessa por nós. Não como Roma, como César, não como a religião. Deem a César o que ele merece. Deem a César tudo o que ele tem, a moeda. De quem que é essa cara? É do César, então é dele. De quem é esse nome? É dele, então é dele. É tudo que ele tem, dê para ele. Não deixa ele chorar. Deem a Deus o quê? Deem a Deus suas mentes. Deem a Deus seus corações, seu coração. Sem regras. Sem intenção de poder. Sem intenções más. Quando nós olhamos Jesus como Senhor, Jesus como Senhor da vida, isso nos indica os valores que merecem a nossa atenção, merecem a nossa devoção. Jesus traduz o tempo todo, ele traduz o tempo todo o que é verdadeiramente de boa intenção e que está relacionado a ele. Para o Senhor Jesus é lamentável ele observar que nós nos perdemos muitas vezes, muitos de nós. Nos perdemos a respeito de quem agradar, dando poder ao que e a quem não possuem poder. A moeda, ela enferruja. A moeda corrói, ela é corroída. O imperador, será preciso sepultá-lo, todos eles. A lei é Cristo. A palavra encarnou. O que é de Deus? Quem é de Deus? É aqueles que estão em suas mãos. O que é de Deus, quem é de Deus, é justamente aqueles que estão nas suas mãos, que não se deixam levar nem pelo reino dos homens e nem pelo poder da religião, mas se deixam levar apenas, seguramente, pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Só isso que importa. A gente tenta viver de uma forma onde tudo passa. A religião passa de um lado, a lei, ou melhor, o governo, a Roma, César passa do outro lado. E a gente se mantém intacto, vendo os dois passarem. De forma que a gente fica preso àquele que de fato a gente precisa e com quem de fato devemos ter comunhão. Qual outra solução que a gente pode ter? Vamos nos prender à religião? A religião tem destruído muita gente. Vamos nos prender a César, a Roma, ao governo, ao Estado, sei lá, Brasil, tudo que está por aí, no nosso caso. Essas coisas já mostraram
para que vieram e do que são capazes. Não trazem nenhuma esperança. Não adianta a gente querer ser pietista e querer acreditar, pietista, e querer acreditar que tudo vai dar certo porque depende de nós. Sai dessa, entra na questão de Deus e do Senhor Jesus. Dá a Deus o que é de Deus. O César você entrega. A religião você não dá muito ouvido porque ela não faz ninguém crescer. Se coloca diante de Deus só e tão somente. É o que nos resta. No fundo, no final da história, o que vai sobrar é o Senhor Jesus. A religião, a gente tem visto que a cada dia tem perdido credibilidade. O número de ateus tem aumentado cada vez mais. As relações políticas de César têm sido cada vez mais frustrantes no mundo inteiro. O que restou? Deus contigo. Um abraço.